Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também nós fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E também estamos no YouTube, portanto você pode acompanhar o nosso conteúdo pela sua plataforma de podcast predileta no formato em áudio, mas também você pode acompanhar todo esse conteúdo no formato em vídeo pelo YouTube. E aí fica a seu critério, se você prefere no formato áudio, tá lá disponível. Se você prefere colocar no seu computador, ou na sua Smart TV, ou mesmo no seu dispositivo móvel, mas assistir a versão em vídeo, também tem o Talk to Biz em ambas as versões. E hoje damos continuidade à série Dilemas da Inovação, onde a gente está pegando vários elementos desse campo da inovação e tentando desdobrar aqui um pouquinho, desenvolver aqui um pouquinho no nosso bate-papo. Hoje a gente vai focar na inovação dentro do ambiente empresarial. Por que é tão difícil das empresas inovarem no seu dia a dia? E quais seriam os caminhos para uma empresa conseguir inserir a inovação dentro da sua estrutura operacional e dentro das suas tarefas ali do dia a dia, do cotidiano? Bom, para início de conversa, a gente precisa, como de costume, resgatar um pouquinho do conceito da inovação. Se você não acompanhou os últimos 2 episódios, onde a gente falou sobre inovação também, os 2 últimos episódios sobre já na série Dilemas da Inovação, nós falamos sobre o conceito de inovação, falamos sobre a única função do marketing ser a busca e a construção de uma proposta de valor ampliada. E no último episódio a gente falou também sobre as limitações, até onde vai a atuação do marketing quando o assunto é inovação. Como é que boa parte das empresas funciona hoje e como é que, na minha visão, a coisa deveria funcionar. Hoje a gente passa a olhar mais para o dia a dia das empresas e por que se fala tanto, né, em inovação, por que é um conceito tão importante, com tanta relevância, mas na prática é tão difícil que as empresas tenham uma conduta inovadora no seu dia a dia. Porque aí lembra, né, que a gente tem 2 tipos de inovação. Eu posso estar falando das inovações que realmente geram uma mudança significativa do mercado, ou porque você tem uma tecnologia totalmente nova, ou porque você está resolvendo um problema que antes não estava resolvido, ou simplesmente porque alguém criou um modelo de negócios ou um modelo de entrega de valor aí que é realmente muito mais eficiente do que os modelos que existiam anteriormente. Mas, independente do motivo, sempre que eu tenho essas inovações que dão aquela chacoalhada no mercado, a gente está falando de uma inovação de ruptura. Essas inovações de ruptura, elas são mais difíceis de acontecer porque elas pressupõem realmente que o mercado vai partir para adotar um novo paradigma. Então, muda-se o modelo, né? A gente tinha um modelo que estava funcionando para qualquer tipo de atividade econômica. Aquele modelo começa a mudar. Então, por isso o nome inovação de ruptura, porque você tem essa quebra entre modelos. Eu tinha um modelo que antes funcionava muito bem, porém agora o mercado começa a olhar para um outro modelo, começa a perceber assim, bom, isso aqui parece ser muito mais interessante, parece ter muito mais potencial. E aí, todas as empresas começam aí virando a sua chave para adotar o novo modelo. A gente pode ver exemplos onde essa virada de chave foi muito mais rápida,
e aí de repente todo mundo começa todo mundo estava numa direção, de repente todo mundo começa a olhar para uma outra direção, e obviamente dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo do mercado também que a gente está falando, essa virada de chave pode ser um pouco mais lenta. Mas a inovação de ruptura, embora seja o que todo mundo deseja, porque na verdade quando você consegue criar, a tua empresa consegue criar uma ruptura de mercado, é bem provável que ela saia na dianteira nesse novo modelo que vai se estabelecer, nesse novo formato. Portanto, até a ideia de você manter-se competitivo, da empresa manter-se competitiva a partir da inovação, sempre olha muito para esse conceito da ruptura, ou que alguns autores chamam de inovação radical, que não é exatamente a mesma coisa, porque tem uma diferença aí de conceitos, porque na verdade os conceitos foram propostos por autores diferentes, mas que no final das contas o senso comum aí acaba olhando como praticamente um sinônimo. Então, quando eu falo de inovação de ruptura, é algo que de fato gera essa quebra de paradigma. E quando eu falo de inovação radical, é porque eu tenho uma mudança substancial na proposta de valor que era entregue antes para a proposta de valor que é entregue agora a partir dessa inovação. Mas não necessariamente isso vai gerar uma ruptura do mercado. Então, tem algumas questões conceituais aí que a gente não vai explorar isso, pelo menos não no episódio de hoje. Agora vejam, essa inovação de ruptura, essa que gera um novo conceito ou cria um novo momento para o mercado, como eu disse, ela é mais difícil de acontecer. Por quê? Porque ela não é resultado só da solução que a empresa desenvolve, do novo produto, do novo serviço, da nova tecnologia ou do novo modelo de negócios, ou talvez do novo posicionamento de marketing. A inovação de ruptura, ela depende também, em larga medida, de fatores externos, do movimento, do momento econômico, do momento da própria concorrência, se o mercado atual está mais ou menos saturado, se ele já está em efeito de paridade. Muitas vezes, inclusive, a inovação de ruptura depende, ela é potencializada por uma combinação de vários fatores diferentes. E aí, naquele momento ali, aquela coisa que de repente era um mercado talvez mais nichado, talvez mais específico, ele acaba explodindo e ganhando maior envergadura. Portanto, embora seja a inovação de ruptura o que toda empresa busca e que normalmente se fala nas palestras, né, nos workshops sobre inovação, as pessoas pensam assim, eu preciso de alguma coisa que vá, de fato, reformular um mercado. Mas na prática é difícil você conseguir a inovação de ruptura. E mesmo empresas aí que têm um histórico bastante contundente no que diz respeito à inovação, elas também vão ter uma certa dificuldade, portanto não é toda hora que o camarada consegue reformular um mercado. E aí aqui no nosso canal a gente fala muito das novidades, dos lançamentos, quantas coisas a gente falou, né, nos últimos 2, 3 anos, que eram grandes promessas, grandes tecnologias, novos modelos que pareciam extremamente promissores, e a maioria deles não se consolidou, ou ainda não se consolidou, né? Tem um episódio aqui que eu falo também do ano passado, do ano retrasado, que são as tecnologias que não atravessam o abismo, e aí você tem o conceito do abismo ali dentro da curva de adoção da inovação. A gente já falou sobre isso aqui, vou deixar o link na descrição, eu estou deixando a capinha aqui agora, para quem está vendo a versão em vídeo, está aqui na tela agora a capinha desse episódio. Ou seja, você tem muitos outros elementos externos à organização que vão facilitar ou dificultar para que você tenha de fato um momento de ruptura. Portanto, é muito mais plausível que as organizações trabalhem no seu dia a dia com a chamada inovação incremental, que parte daquele processo de melhoria contínua. A gente já falou disso aqui também em outros episódios, mas quem já estudou administração ou um pouquinho de gestão de marketing, de planejamento, certamente já conhece aquele ciclo PDCA, que é um ciclo de melhoria contínua. Então, eu planejo, é o plan, o P do plan, eu faço, é o D do do, eu verifico, é o C do check, e eu corrijo, ou atuo, ou tenho uma ação ali, é o A do act. Então, o PDCA pressupõe um movimento de melhoria contínua. E a inovação incremental, ela tem muito disso, né? Quer dizer, você vai aplicando
melhoria após melhoria, e no final das contas você tem uma proposta de valor que é muito superior à proposta de valor dos concorrentes, não porque você tenha algo surpreendente, mas porque o conjunto acumulado dessas melhorias gera, no final das contas, uma proposta de valor muito mais contundente, ou seja, um produto ou serviço que consegue entregar muito mais que os demais competidores. Então essa proposta teria uma percepção de valor muito superior aos demais. E aí você fala, bom, então é isso, né? Se a inovação de ruptura ela é mais difícil, mais complexa, mais improvável, demanda um grau de risco, até uma tomada de risco muito maior, o mais natural é que as empresas focassem na melhoria contínua e na inovação incremental. E é isso que elas fazem? De certa maneira, sim. Porém, muitas vezes a melhoria contínua não com foco na inovação e não com foco no desenvolvimento de propostas de valor superiores. Portanto, a gente volta ao questionamento desse episódio. Por que é tão difícil aplicar inovação na prática, no dia a dia das empresas? E quais seriam os caminhos, na verdade, para que eu consiga inserir projetos inovadores nesse cotidiano organizacional? Bom, um dos pontos que é um fator certamente dificultador é que as empresas operam muito focadas no presente ou em um futuro do curtíssimo prazo. Ou seja, você está sempre trabalhando para garantir o resultado hoje e o resultado para daqui a pouquíssimo tempo. Outro tópico também que a gente cansa de falar aqui no canal são as abordagens de curtíssimo prazo, que a gente já criticou bastante por aqui, inclusive, porque na verdade a empresa está trabalhando sempre para o presente ou para o resultado que vai sair daqui a pouco. E com isso sobra pouca matéria-prima, sobra pouco tempo, pouca energia para você de fato pensar em coisas que só vão gerar resultado daqui a algum tempo. E mesmo que eu fale dessa inovação incremental, quer dizer, eu estou falando aí das pequenas melhorias, dos pequenos aperfeiçoamentos, mas muitas vezes eles vão ser deixados de lado simplesmente porque aquilo não vai gerar resultado naquele momento. Então é um projeto que vai andar ali em paralelo, mas num ritmo extremamente lento, porque a empresa não consegue perceber que aquilo ali vai gerar um resultado no curtíssimo prazo. É até diferente, né? Porque quando eu penso na inovação de ruptura, nas grandes mudanças, nas grandes alterações de paradigma, normalmente as empresas têm uma dificuldade de embarcar porque elas vão ver um cenário muito nebuloso e muito incerto pela frente. E aí fazer essa virada de chave para um novo modelo muitas vezes requer também um dispêndio grande ali, é muito dispendioso do ponto de vista de tempo, de energia, de reorganização, do ponto de vista financeiro também. Os riscos são muito altos, a aposta é alta demais. Então o camarada normalmente ele faz o quê? Ele espera a situação estar mais consolidada e ele ter mais certeza daquilo que vai acontecer. O problema disso é que quando normalmente se tem certeza de que alguma coisa vai acontecer, é porque outro já foi lá e já fez e o mercado já está mudando. Então você não vai ser o pioneiro ou nenhum dos primeiros ali naquele mercado. Possivelmente você vai ser um dos retardatários. Quando a gente fala da inovação incremental, é até paradoxal, porque na verdade as empresas estão sempre tentando melhorar ali a sua capacidade de entrega. A grande questão é que muitas vezes o foco não está na melhoria do produto, o foco não está na melhoria de fato da entrega, mas o quanto eu consigo otimizar para gastar menos com aquela entrega. Portanto, você não tem dentro da empresa um olhar que lançaria a seguinte pergunta, assim, para toda e qualquer decisão que tivesse que ser tomada, a pergunta correta deveria ser: bom, como eu faço isso aqui funcionar melhor para entregar maior valor para o meu público? Porque se eu entrego maior valor para o meu público, em tese pelo menos, esse público está disposto a pagar mais. Esse público não só vai estar disposto a pagar mais, como ele também vai fazer mais e melhores recomendações. Quer dizer, ele tende a trazer mais público. Porém, como o foco boa parte dos modelos de gestão que a gente tem funcionando dentro das empresas, o foco não está necessariamente em melhorar a entrega,
para o público, né? E aí se vocês olhem pelo dia a dia de vocês, em quantas reuniões vocês estiveram onde essa pergunta foi feita, né? O quanto isso aqui a gente está melhorando ou a gente tem potencial para melhorar a entrega do valor, do benefício que a gente gera para o nosso público. Na maioria das vezes essa pergunta não é colocada à mesa porque não é de fato o foco. O foco está muito mais em como eu melhoro os meus sistemas internos para de repente otimizar o processo produtivo ou otimizar esse processo de entrega e aí eu conseguir entregar mais gastando menos. Mas isso não significa necessariamente que eu esteja melhorando a minha oferta. Quando eu parto de fato para melhorar a minha oferta, aí a situação é diferente. Olha, eu estou de fato buscando entregar maior valor e estou tomando decisões com base nessa premissa. Como é que eu faço para entregar maior valor para o meu público? Então, na maior parte das vezes, mesmo no dia a dia ali, no operacional da coisa toda, há pouco espaço para as ideias, para os pensamentos ou para as sugestões que tem a ver com entregar ou engrandecer aquilo que a empresa pretende oferecer para o seu público. E aí eu não tenho processo de melhoria contínua. Se eu não tenho um processo de melhoria contínua, eu não tenho a inovação incremental. Muitas vezes também existe uma questão cultural que é ainda mais perniciosa para o resultado que uma organização é capaz de gerar. Porque as pessoas não querem alterar determinadas condutas ou não querem alterar determinados processos, porque cada um fica defendendo o seu próprio espaço ali e obviamente as pessoas não querem mudar porque elas acham isso aqui não vai mudar nada, talvez eu só tenha mais trabalho ou tenha que rever um processo que já está estruturado e aí para ter toda essa dor de cabeça eu não tenho por que mudar. Mas repara que essa é uma visão muito rasteira da coisa toda. Quando eu não estou percebendo o potencial de melhoria ou o potencial de ganho, né? E aí tem vários episódios aqui que a gente já falou sobre produtividade. Tem uma série também, acho que de 2023, onde eu gravei 3 ou 4 episódios sobre os mitos da produtividade, se eu não estou enganado. Eu vou deixar as capinhas aqui também no vídeo e os links na descrição do nosso episódio. Mas uma das maneiras de você melhorar a produtividade de uma empresa é se eu consigo entregar maior valor e aquela empresa passa a movimentar mais dinheiro. Quer dizer, com a mesma estrutura, com a mesma equipe, com a mesma arquitetura de soluções, eu estou conseguindo entregar mais, eu estou conseguindo gerar mais receita, eu estou conseguindo ter melhores resultados. Porém, isso demanda o quê? Um passo anterior, que é de fato eu pensar na minha entrega, naquilo que eu estou gerando como produto ou serviço e o quanto isso gera verdadeiramente de benefícios ou eu tenho potencial de entregar mais benefícios para esse público que eu estou atendendo. E aí eu já falei de 2 pontos, né? Primeiro, a própria visão gerencial, que não é focada na melhoria do produto, e sim na otimização de processos, não para melhorar o produto, mas para aumentar a margem a todo custo. E isso já é vamos dizer assim, uma disfunção gerencial. O camarada que age dessa maneira é porque ele tem a mente assim, ó, ele tem a visão assim estreita, igual, como se diz no popular, né, igual um cavalo, com aquele aparato que se usa aqui na face ali do bicho, eu não sei como chama aquilo, mas ele tem de fato a visão distorcida e uma visão estreita. Por outro lado, você tem as questões culturais também que fazem com que os setores, as lideranças tenham uma resistência muito grande a qualquer tipo de mudança. E aí, é óbvio, né? Essa é uma combinação explosiva, só que ao contrário, porque eu não tenho nenhuma fagulha aí e obviamente nenhuma capacidade para gerar qualquer tipo de inovação, mesmo que sejam essas inovações incrementais. De novo, né, inovação incremental são as pequenas melhorias que eu vou adicionando ao produto ou a minha proposta de valor ao longo do tempo. Mas quando eu consigo ter um acumulado disso, no final das contas eu tenho
uma proposta de valor bastante superior, porque a soma de todas essas melhorias incrementais acumuladas gera um benefício muito maior. E quem sabe até daí não surge o insight, não surge a ideia para uma ruptura. Então vejam que se eu conseguisse trazer a inovação para dentro do dia a dia das empresas, se as pessoas fossem mais estimuladas a propor caminhos melhores, a propor soluções melhores, isso seria algo muito benéfico, no final das contas, para a organização. Ainda falando do aspecto cultural, tem também, muitas vezes, uma questão de hierarquia ali, que se reforça na medida em que eu não deixo que determinadas regras mudem. Então, muitas vezes, o interesse de determinadas lideranças ou de setores inteiros e a resistência que se faz a pensar, o chamado pensar fora da caixa, é que isso potencialmente cria algum atrito ali, ou pode mexer com uma hierarquia, com uma estrutura que já está estabelecida. E aí as pessoas resistem. Então, na verdade, a gente falou de 3 pontos, né? De trás para frente agora. Nós falamos de aspectos culturais, nós falamos da visão gerencial que não privilegia essa ideia de você cada vez mais melhorar a tua proposta de valor, e nós falamos também das empresas de maneira geral estarem muito focadas também no hoje ou em um futuro muito próximo. E aí com isso elas vão ter pouco ou nenhum espaço para pensar em melhorias que só vão gerar um resultado lá na frente. O camarada vai estar sempre focado no agora, sempre focado em resultados imediatos, e com isso ele está matando ou deixando de realizar qualquer perspectiva futura, e muitas vezes também perdendo as janelas de oportunidade. É claro que quando eu estou falando de uma empresa que está funcionando nessa perspectiva, a chance de inovação ali é praticamente zero. E também tem uma coisa, né? Um outro fator limitador é que as pessoas não entendem de fato o papel da inovação e o quanto ela pode gerar de benefícios. Portanto, eu deveria estar estruturado para receber todas as sugestões e implementar as melhorias o mais rápido possível, claro, desde que elas façam sentido, que elas tenham cabimento, mas implementá-las o mais rápido possível para colher também os resultados da forma mais ágil possível. Mas como não existe essa visão e muitas vezes não existe nem o entendimento do que é inovação, eu não consigo fazer nada além de buscar ali as otimizações internas, porque isso reforça um outro problema que a gente falou em episódios passados também. Se a empresa não consegue gerar nada de novo, minimamente as melhorias mais básicas que eu poderia ter na minha oferta, eu caio naquele problema da paridade. E daí, se eu estou no problema da paridade, qual vai ser a consequência natural disso? Uma competição única e exclusiva por preço. E aí na cabeça desse camarada vai fazer todo sentido. Olha, eu tô buscando aqui otimizar minha estrutura interna e meus processos porque eu preciso reduzir o custo aqui para competir com outro fulano que tem uma margem ainda mais apertada e que também está destruindo valor para conseguir entregar algo num preço ainda inferior. E quando esse cara não destrói valor na própria estrutura, ele vai esfolar os seus fornecedores, os seus parceiros comerciais, para que esses destruam valor e entreguem para ele algo mais barato, a um custo mais reduzido. De uma forma ou de outra, isso costuma ser penoso para a tua capacidade futura de entrega, para a tua capacidade futura de manter uma proposta de valor em alta e que seja diferenciada. Lembra da proposta ampliada de valor, que foi o tema de 2 episódios atrás que nós fizemos, né? Consulte aí no feed que você vai achar o episódio recente que nós fizemos para essa série Dilemas da Inovação. Portanto, um erro acaba reforçando, reafirmando esse ciclo, e aí a empresa não é capaz de sair dessa conduta meramente operacional, que não vai ter foco na melhoria contínua, não vai ter foco na proposta de valor, não vai ter foco em entregar cada vez um conjunto maior de benefício para os seus consumidores. E esse é um erro que costuma ser um erro brutal, que a gente vê aí em boa parte das empresas, mas que elas não são capazes sequer de perceber o erro. Por quê? Estão tão assoberbadas ali com
essa rotina operacional que é exaustiva, que elas não conseguem sequer tirar a cabeça assim de dentro da água para olhar e para ver o que está acontecendo, para tentar entender de fato quais seriam as melhores opções e as melhores decisões para serem tomadas. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_TalkToBiz no Instagram e também no Threads. O nosso programa, você já sabe, ele está disponível nas principais casas do ramo, nas principais plataformas de podcast da atualidade. Você pode buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Você pode ir direto na fonte nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br, e também no nosso canal no YouTube, só buscar por Talk to Biz no YouTube que vai nos encontrar. Por fim, sempre fica aquele pedido: se você gosta do nosso conteúdo, ele agrega valor ao seu dia a dia, ao seu aperfeiçoamento profissional, aos seus estudos, à sua tomada de decisão, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento, conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.